Sejam muito bem-vindos para mais uma exposição bíblica. Que prazer te receber aqui. E hoje nós vamos entrar em um dos livros de um profeta considerado o profeta maior. Os profetas maiores, como já vimos em aulas passadas, é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E hoje nós entraremos no livro deste profeta chamado Ezequiel, pessoal. Ezequiel. É no livro deste homem que nós entraremos na aula de hoje, beleza? Eu espero então que você já tenha aí preparado o seu caderno, a sua caneta e a sua Bíblia para acompanhar o panorama bíblico. Lembrando que nós só vamos abordar os pontos principais de cada capítulo. Você já está acostumado com isso, então bora lá. Galera, é muito importante nós sabermos algumas coisas sobre a vida deste profeta para entender melhor aqui a sua profecia e o seu chamado. Ezequiel, ele é da linhagem sacerdotal. Ele era filho do sacerdote Buzi. Isso está no primeiro capítulo do seu livro. Outra coisa muito importante é saber quem são os contemporâneos do seu contexto, ou seja, os profetas que viviam em seu contexto. Bom, nós entendemos que os profetas que eram contemporâneos ou viviam na mesma época de Ezequiel era Jeremias, que nessa época aqui estava em Jerusalém, Judá, Reino Sul. E lá na corte, no palácio, nessa mesma época, estava Daniel. E é compreendido e aceito que nessa época em que Ezequiel é chamado, Daniel já era um profeta famoso na Babilônia. É isso mesmo, pessoal. Ezequiel, quando ele é chamado por Deus, ele é um escravo na Babilônia. Ele foi transportado para a Babilônia naquelas invasões que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, fez em Israel, aliás, em Judá, Reino Sul. Lembra? Jerusalém, 3 invasões, como vimos em aulas passadas, e nós também compreendemos, os grandes professores eruditos, eles chegam a um denominador comum e se entende e afirmam que a invasão que Ezequiel foi levada foi na segunda invasão de Jerusalém, que se deu no ano de 597, provavelmente no contexto do rei Jeoaquim. Na primeira invasão, lá em 603, 605 aproximadamente, é quando vai Daniel, quando vai lá Misael, Ananias e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que vai o pessoal mais rico. E nessa segunda aqui, ainda levando pessoas importantes, porque os sacerdotes geralmente tinham uma vida um pouco melhor. E ele era descendente de sacerdote, Ezequiel. Ele é levado na segunda leva para a Babilônia. Então ele é o segundo profeta aí que é chamado por Deus para ter um ministério profético fora das muralhas de Jerusalém ou da terra de Israel. Também é muito importante se afirmar que é cogitado que quando ele foi levado, ele tinha 25 anos de idade aproximadamente. Isso daqui para ele foi uma tragédia, porque se ele era da linhagem sacerdotal, ele só poderia começar a exercer o seu sacerdócio quando ele completasse 30 anos de idade. Mas é curioso e interessante que depois que ele é levado para a Babilônia com 25 anos de idade, também se entende e é afirmado pelos grandes estudiosos, eu também concordo, que passados 5 anos, quando ele completou 30 anos de idade, ele começa a ter as suas primeiras visões, Deus chama ele para o ministério profético. Olha que bacana e que legal, pessoal. Bom, essa é a introdução aí sobre a vida de Jeremias, né? Aliás, a vida de Ezequiel, essa é a introdução. E não só ele é filho de sacerdote, mas também o profeta Jeremias era descendente de sacerdote e o profeta Zacarias, que nós vamos chegar lá ainda, também era descendente de sacerdote e foi sacerdote também, ok? Então já tendo falado essa primeira introdução aqui sobre a vida de Ezequiel, vamos adentrar então no livro do profeta Ezequiel, que é repleto de visões. O que mais tem nesse livro aqui são visões e visões e visões. Do capítulo 1 ao capítulo 3, eu fiz algumas divisões aqui para abordar os pontos principais. Primeiro de tudo tem o grande chamado dele, ele é chamado, ele diz que está nas beiras do rio Gebar, era um rio da Babilônia. Possivelmente alguns entendem que ele estava pegando barro na beira daquele rio, porque ele era escravo, para edificar a grande Babilônia de Nabucodonosor. Então o que acontece, pessoal? Olha como que Deus, ele é espetacular. Lembra-se que é um cativeiro, ele é um escravo na Babilônia, já teve a invasão lá atrás, né, em 605, onde foi Daniel e os amigos dele, teve essa que levou aqui Ezequiel em 597 e vai ter mais uma, que é o que ele vai mais anunciar no livro dele. No livro dele ele vai anunciar a terceira invasão que vai ter, porque na época dele aconteceu só a segunda, mas vai ter outra, que é aquela que vai ser destruído o templo e vai arrebentar com tudo. Então na época dele ainda tinha templo em Jerusalém. E olha para você ver como é que Deus, ele é extraordinário.
Ele estava profetizando para os escravos, porque ele era um escravo. Ele estava no meio do povão. Então ele estava profetizando para os escravos que trabalhavam no trabalho braçal. Ezequiel. Lá dentro do palácio do rei da Babilônia, tinha Daniel profetizando para aqueles judeus e para aquele povo também que era do Money, do Cash. E lá em Jerusalém tinha Jeremias profetizando para aqueles que ficaram lá ainda, mas vão acabar vindo para cá. Então Deus deixou um profeta em Jerusalém, deixou um profetizando para os pobres, os escravos, Ezequiel, e outro profetizando para os ricos que estão lá na Babilônia. Deus, ele é extraordinário, não abandona o seu povo de jeito nenhum. Isso daqui poucas pessoas sabiam e param para pensar. Então anota aí que você pode usar até no seu sermão. Então nessa primeira visão que ele vai ter aqui, pessoal, vai aparecer aqui 4 animais, né? Ou 4 seres, na verdade 4 seres que tem a face, o rosto deles representa isso daqui. O primeiro que ele vê tem o rosto de homem, O segundo de leão. O terceiro tem o rosto de boi e o quarto de águia. E aí, o que significa aqui essa visão aqui desses seres que tem rosto de homem, de leão, de boi e de águia? Eu vou trazer uma possibilidade de interpretação que é a mais aceita, lembrando que estes animais também são bem parecidos com aqueles que aparecem no livro do Apocalipse lá de João, tá? Mas, e aí, o que será que significa estes animais que ele vê nessa visão, que Ezequiel vê? Bom, alguns entendem que isso daqui seria uma alusão direta aos 4 evangelhos que surgiria no Novo Testamento. Porque talvez você não saiba, mas os 4 evangelhos, cada um é simbolizado por um desses personagens aqui, tá? Ou uma dessas, como homem, leão, como personagem. É simbolizado por um desses personagens. E por quê? Vamos lá. O homem lá, e se você vai aprender também quando nós chegarmos na exposição dos evangelhos, o homem é representado pelo evangelho de Lucas. Mas já vou passar aqui um pouquinho para vocês. Por que pelo evangelho de Lucas? Porque Lucas ele escreve para os gregos. Cada evangelista do Novo Testamento escreveu para um público específico. Queria atingir um público-alvo. E nós entendemos e compreendemos, nós professores e estudantes, os eruditos, que Lucas escreveu para os gregos. Por quê? Porque para o grego, o homem é o centro do universo. Vê aquele desenho lá, que é um homem assim, aí vai fazendo assim, tem aquele monte de várias partes do corpo do homem, tipo ele é o centro. Então, para os gregos, o homem é o centro do universo, porque por isso que na Grécia nasceu os grandes pensantes da história da humanidade. A Grécia deu para o mundo Aristóteles, Platão, Epimênides, Menandro, citado esses últimos 2 até por Paulo. Então, o evangelho de Lucas seria representado por uma figura de um homem, porque para os gregos o homem é o centro do universo. Já o leão seria o evangelho de Mateus, pessoal. Por quê? Porque Mateus ele escreve direcionado o seu evangelho para o povo judeu. Por isso que você vai ver no evangelho de Mateus muita expressão, para que se cumprisse o que disse o profeta tal, para que se cumprisse o que disse o profeta tal. E aí o leão simbolizaria o leão da tribo de Judá. Já o boi seria o evangelho de Marcos, pessoal. Por que o evangelho de Marcos? Porque Marcos escreve o seu evangelho destinado para o povo romano. Os romanos eram um povo que queria as coisas muito rápidas, eles trabalhavam muito. Então a figura do boi é aquele que trabalha demais ou serve muito. Por isso que no evangelho de Marcos você vai ver que Jesus ele está sempre servindo, né? Você vai ver, tem até uma palavra no grego que aparece muito ali no evangelho de Marcos, que é kai. A palavra kai no grego significa e Jesus foi ali e curou. E Jesus foi lá e libertou. E Jesus foi ali e mostra Jesus sempre em ação, como um que veio para servir. O boi serve, trabalha, ou seja, ele trabalha muito. É muito rápido, por isso que é o evangelho mais curto, porque os romanos queriam praticidade. E águia representaria o evangelho de João, pessoal. Por quê? Porque João, o evangelho dele, ele escreve destinado a todos os homens. Ele não tem um público específico. Ele não escreve para os romanos, como escreveu Marcos. Não escreve para os judeus, como escreveu Mateus. E nem como Lucas escreveu para os gregos. Ele escreve o evangelho mostrando Jesus Cristo como Deus. Por isso, águia, que é aquele que voa por todas as partes. Seria o evangelho que vai para o mundo inteiro. E aí? Gostou dessa explicação? Eu espero que você tenha gostado. Então, essa é a ideia desta visão que ele tem destes animais. É uma possibilidade, tá? Eu acho que é a mais aceita aí no mundo dos estudiosos. Do capítulo 2 ao capítulo 3, o que vai ter aqui? Tem um chamado mostrando agora a vocação de Ezequiel. É-lhe dado um rolo de lamentações. Um livro é dado para ele com lamentações. O que é lamentações? Choro, angústia, pessoal. Isso daí vai ser trabalhado aí do capítulo 2 ao capítulo 3. Do capítulo 4 ao capítulo 5, agora começam as visões contra Jerusalém, contra Judá. O que vai acontecer aqui? Vai ter a proclamação da destruição de Jerusalém e o castigo iminente. Lembre-se que ele está lá na Babilônia e falta aquela grande invasão de 500
586 não aconteceu ainda, pessoal. Essa daqui é a última invasão. Teve 3. 603 a.C., Daniel, 597 a.C., Ezequiel e 586 a.C., que é a destruição do templo. Então agora ele vai profetizar sobre esta destruição. Ele vai profetizar aqui para os escravos, enquanto Jeremias está profetizando lá para quem ficou em Jerusalém, que vai ter a última destruição, que vai ser a pior de todas. Então começa a proclamação da destruição de Jerusalém e vai ser iminente, isso aí vai ser rápido, não vai demorar. E do período dele, não demorou aí muito tempo não, pessoal, não demorou nem 10 anos depois que ele foi levado lá para a Babilônia para ter a destruição total, tá? Do capítulo 6 ao capítulo 7, o que vai ser trabalhado? Profecia contra os montes de Israel. Agora ele abrange toda a nação de Israel. E a palavra que vem é: o fim vem, o fim vem. Ele vai bater muito nessa tecla que o fim está vindo. Porque lá pro lado de Samaria ainda, mesmo tendo caído em 722, ainda tinha pessoas espalhadas por toda parte. Lembre-se que nessas invasões, eles atacavam a cidade principal, que nesse contexto aqui era Jerusalém. Só que lembre-se, pessoal, que Israel é grande, não é tão grande como o nosso país, tudo, mas tem bastante terra. Eles fugiam para tudo quanto é lado, pessoal. Muitas fortalezas que tinham antiguíssimas, eles acabavam se escondendo lá. Então tinha gente ainda espalhada por toda a parte, mas o povo ainda se aglomerava mais nas cidades principais. Do capítulo 8 ao capítulo 11 começam mais visões. Agora vai ser uma série de visões que este profeta vai ter sobre Jerusalém, sobre várias coisas. Se não, vejamos, ó. Ele vai ter as visões sobre as abominações da cidade e do templo. Então ele vai ver abominações, coisas horríveis, reprováveis por Deus, que acontecia tanto na cidade, nas ruas, nas casas, como no templo também de Jerusalém. Então no capítulo 8 ele fala das abominações que tinha dentro do santuário, coisas que foram colocadas dentro do templo lá de Jerusalém, que não podia, tinha até coisas de idolatria, coisas imundas, consideradas pela lei de Moisés, dada por Deus, e tinha todas essas abominações que ele vai descrever ali no capítulo 8, no santuário. No capítulo 9 ele fala do castigo de Jerusalém. O castigo vai vir de novo, teve a primeira invasão, teve a segunda, mas a terceira, essa daqui vai ser a pior de todas e vai ser a mais devastadora. Ele vai falar aqui no capítulo 9, tá? 10, visões dos querubins. Ele vai ter mais uma visão de querubim logo no começo do chamado dele, lá nos primeiros capítulos. Ele tem a visão desse anjo espetacular que é o querubim. E aqui ele vai ter mais visões sobre querubins, tá bom? No capítulo 11, fala do juízo de Deus contra os chefes do povo. Lembre-se que os chefes do povo também às vezes eram chamados de príncipe, que eram homens que tinham muito dinheiro, a fazenda era muito grande e muitos também faziam parte ali até do sacerdócio ali, tá? Faziam parte ali de uma alta classe que tinha em Jerusalém. E é por isso que eram até líderes, né? Como se fossem políticos. Então Deus vai trazer juízo contra o chefe do povo. Do capítulo 12 ao 24, olha aí agora, hein? Bastante capítulos. O que vai ser trabalhado do capítulo 12 ao 24? Agora vem as aplicações do castigo sobre o povo, pessoal. Capítulo 12, o que vai falar aqui? Ó, agora vai ter comparações, tá? A mudança de Ezequiel para fora do muro simboliza o cativeiro. O que acontece? Tudo leva a entender que Deus manda Ezequiel mudar de perto ali de onde que ele estava morando, na Babilônia, como escravo, mudar de onde que ele estava, né? A mudança para fora do muro, que ele estava dentro do muro da cidade ali da Babilônia, o que dá a entender dentro dessa interpretação, tem outras, tá? Mas estou trazendo essa daqui que eu acho que é mais coerente. Ele se muda para fora da cidade, ele vai morar mais descampado. Então isso representaria o cativeiro, ou seja, o que vai acontecer aqui em 586 e o outro já aplica o que está relacionado a essa leva deles para a Babilônia. Alguns interpretam que as profecias de Ezequiel, ele está retratando o que já aconteceu com eles, com esses que estão na Babilônia, e o que vai ainda acontecer em 586. Apesar que a maioria entende que o que ele vai falar no livro dele é praticamente totalmente relacionado apenas quando ele fala de cativeiro, de destruição, de juízo, de castigo, seria sobre o povo que ainda ficou em Jerusalém e em 586 vai ter que ser transportado para a Babilônia, aqueles que não morrerem, tá? Então aqui no capítulo 12, essa mudança dele para fora do muro representaria o cativeiro, simbolizaria o cativeiro. No capítulo 13, agora ele vai levantar uma profecia contra os falsos profetas. Você lembra que lá na época de Jeremias tinha falso profeta, que nós já passou por isso, falando que o cativeiro duraria apenas 2 anos. Olha, tem um louva-a-Deus bem na frente da câmera. Ô filhinho, sai daí, não atrapalha não a filmagem. Então, pessoal, deixa o louva-a-Deus aí. Louva-a-Deus não, é aleluia que nós falávamos em São Paulo. Louva-a-Deus é aquele verdão, né? Esse daqui, nós falávamos aleluia e tem uns que chamam de siriri. Enfim, deixa ele aí, só não vai na frente da câmera, em nome de Jesus. Então, ele vai profetizar aqui contra os falsos profetas. Lembrando que Jeremias já fez isso. Então, tudo leva a entender que também tinha falsos profetas no meio dos escravos, talvez profetizando até contra aí
a escravidão, falando que talvez, possivelmente, eles seriam novamente transportados para casa, não duraria mais tanto assim, esse cativeiro, tá? No capítulo 14 fala do castigo da idolatria. Lembrando que um dos grandes pecados que esse povo sempre cometia era a idolatria. E nesse cativeiro Deus tratou com eles, nesses 70 anos que eles ficaram na Babilônia, eles nunca mais voltaram a cair em idolatria. Até hoje você vê que os judeus não são idólatras, né? Deus tratou com eles de uma vez por todas. No capítulo 15 tem a parábola da videira, os galhos podados, cortados, é o povo. Então ele vai falar algumas parábolas agora, né? Fazendo comparações para ilustrar o que está acontecendo. Então esta videira, que lembra que no Velho Testamento, a videira sempre representa Israel na maioria do contexto, pessoal. Então a videira é Israel e os galhos que são cortados é o povo que está sendo cortado. Muitos estão sendo mortos e muitos estão sendo levados para o cativo, tá bom? No capítulo 16 ele vai falar o seguinte: as meretrizes e as abominações de Jerusalém. Judá é como uma criança, rejeita Deus e é uma prostituta. Olha as acusações que este profeta faz para Judá, o reino sul que está caindo aqui e vai continuar a cair. Chama eles de meretriz. Meretriz seria mulheres da vida, pessoal, tá bom? Depois no final ele fala mais escancarado, prostituta. Fala das abominações que eles cometem nesse contexto aqui, os pecados que eles estão cometendo. E outra, eles parecem criança. Ela está parecendo criança, birrenta, não ouve o pai, muitas das vezes não quer obedecer ao pai e rejeita esse pai. E outra, né? É uma prostituta. É isso aí. É considerada por quê? Por causa da idolatria. Quando eu falo prostituta aqui, é porque acabava se corrompendo com outros deuses. E aí isso seria como se fosse uma traição, como se prostituísse, tá? No capítulo 17 tem mais uma parábola das duas águias e a videira. As duas águias e a videira, mais uma vez, representando Israel. Essas duas águias representam a Babilônia. Essas duas águias representam a Babilônia. A videira, mais uma vez, Israel. E essas duas águias, até esse momento, representavam as duas invasões da Babilônia. Lembra? A primeira invasão que levou Daniel em 603 e a segunda invasão que levou Ezequiel em 597. Então as duas águias representam as duas invasões que já teve em Jerusalém. Olha que legal, essa é a melhor interpretação para esse contexto, tá? E a videira representa aí a nação de Judá, ou Israel, tá bom? Capítulo 18, a responsabilidade é pessoal. Agora é um tapa na cara, a responsabilidade é pessoal, cada um teve a sua responsabilidade. Né, por causa do pecado de poucos a nação inteira pagou. Não, todo mundo tinha culpa no cartório porque todos são pecadores. No capítulo 19 tem um canto fúnebre. Esse canto fúnebre é por conta dos reis de Israel. Agora coloca todo aglomerado, tanto os reis do sul quanto os reis do norte. Ou seja, um canto fúnebre por esses reis. Lembrando que foram reis da nação também, né? Muitos perversos, muitos pecadores que abandonaram a Deus, mas foi rei do povo escolhido por Deus. No capítulo 20, ele fala aos anciões as abominações da casa de Israel após a saída, ou seja, após o êxodo, né? Alguns aqui vão entender que este êxodo seria lá o êxodo da época de Moisés, tá? Muitos vão entender aqui que seria este êxodo lá da época de Moisés, quando eles saíram do Egito, sempre cometeram abominações, sempre cometeram abominações. Já outros vai falar que esse êxodo, que significa saída, quando fala saída, vai falar do cativeiro. Mas eu prefiro entender que está falando aqui de todo o período de Israel até esse cativeiro aqui, que é o mais pontuado da história. Desde que eles saíram do Egito e foram lá para as terras de Canaã, sempre erraram, sempre pecaram e sempre cometeram abominação. Eu creio que essa é a melhor interpretação para esse contexto, tá? No capítulo 21, a Babilônia é a espada de Deus. Daqui é muito top, pessoal. É para parar para pensar. Deus, ele usa quem quer para fazer o que quer e às vezes usa ímpio para corrigir o seu próprio povo. Aqui ele está usando a Babilônia, Deus está usando a Babilônia como uma espada de correção. Tanto para matar e castigar esse povo rebelde. Então Deus usa quem quer, a hora que quer, fazer o que quer, galera. Nós vimos lá em Isaías capítulo 45 que ele usou Ciro para libertar esse povo aqui depois do cativeiro. Você lembra disso? Ciro nem conhecia Deus. E demorou muitos anos depois que Isaías profetizou para Ciro nascer. Você viu isso lá atrás. Capítulo de número 22. Os pecados de Jerusalém. Vai ter lá a descrição dos pecados de Jerusalém. Capítulo 23. A parábola das irmãs, meretrizes, prostitutas. E ele coloca nome para elas. Aolá e Aoliba. E o que significa essa parábola aqui dessas duas prostitutas? Elas são representadas por Samaria e Jerusalém, ou seja, Reino Norte e Reino Sul. As duas se prostituíram, falando que o povo de Deus, tanto as 10 tribos que ficou no norte, quanto as 2 tribos que ficou no sul, lembra? Que nós já trabalhamos lá atrás. Ambas são prostitutas, ou seja, se corromperam, foram pelo caminho da idolatria. É legal
a interpretação destas parábolas quando você consegue entender essas grandes simbologias que este profeta faz nas suas visões. Capítulo 24, para nós encerrar a aula de hoje, vai ter outra aula ainda sobre o livro de Ezequiel, vai ter a parábola da panela. E o que vai representar aqui? Jerusalém é a panela, que tem morte e tem sangue. E outra, pessoal, isso daqui representa as invasões e a morte, como que eles foram trucidados e destruídos, muitos morreram nestas invasões. E ainda dentro do capítulo 24, pessoal, no verso de número 18, tem algo muito importante que acontece aqui, ó. A mulher do profeta morre e Deus proíbe ele de chorar, pessoal. Olha aí, não pode chorar a morte da mulher. Capítulo 24, verso 18, ele vai falar sobre isso daí. Isso daqui é muito importante, Deus o proibiu de ter um luto ali pela sua mulher. Tudo isso está ligado, pessoal, porque é o seguinte, o que acontece? Vamos lá, para você entender. Muitas vezes Deus fazia os profetas sentirem na prática, na pele, para transmitir isso para o povo, o que Deus estava sentindo. E é assim que você entende quando nós chegarmos no livro de Oséias, que ele tinha uma mulher prostituta. Tem duas interpretações, mas nós vamos chegar lá. E o porquê que deixou casar com a prostituta? Porque era o que Deus estava sentindo. Traído pelo seu próprio povo. De dia eles adoravam a Deus, à noite adoravam outros deuses. Que era o que acontecia na vida de Oséias e da sua mulher. De dia ela estava com o marido, à noite ia para o ponto lá se prostituir. Então por isso que Deus fazia os profetas às vezes sentir na pele o que eles estavam sentindo. E hoje o povo está aí, né? Eu sou profeta, levanta a mão que eu vou profetizar, que eu vou profetizar. E não acontece nada, ninguém sofre nada. E aí, olha como que era profeta aqui na época da Bíblia, eles sofriam demais. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula de Ezequiel e eu te aguardo para a nossa próxima aula com a graça de Cristo Jesus. E ó, não esqueça jamais de deixar o seu like, de deixar o seu joinha, tá bom? De comentar também, não esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante. E outra, se inscrever aqui para nos ajudar, pessoal. Se inscreve aí para nos ajudar, beleza? Até a próxima, com a graça de Cristo Jesus.